Tchau, meu amor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, o aviso de que essa nossa sessão será gravada e será postada posteriormente no YouTube. E começo, antes da prece inicial, com a leitura do livro Agenda Cristã. Compartilhar tela. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Eu vejo. Peraí, eu vou compartilhar aqui a Agenda Cristã. Vocês estão vendo? Estão Não. lembrando? Não? O bom você está vendo? Tô vendo o frete. Pronto, agora sim. Agora sim. Deixa eu só tirar aqui. 34. Previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Esse livro é fantástico. Acautele-se com seu desassombro para não cair em temeridade. Analise sua firmeza para que se não transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor para que não seja revolta. Controle seus melindres de modo que não se instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Rubens, prece inicial, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais,
para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Que assim seja. Amém. Rosângela, Roseli, qual é o livro e o tema da noite? Rosinha? Zaninha, pode escolher. Tá. Evangelho, página 153. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, muito menos, infinitamente menos, o segurou pela goela e, quase estrangulado, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que lhe pagasse tudo o que devia. E assim que meu Pai, que estás nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas de vossos irmãos, houvessem cometido contra cada um de vós. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotassem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões,
mas são somente união, concórdia mútua. Comentários? Fred, só por um instante. A religião de Jesus, ela tem por base a revelação. E todos os sinais que se cumpriram, né? Que confirmaram que ele era o Messias, o Filho da promessa, né? O nosso Salvador. E o que ele sempre nos pregou é que nós sempre olhássemos para trás, né? O ser humano ele tem uma tendência de egoísta, né? De querer alcançar grandes objetivos, é, grandes metas, né? Tornar ricos, famosos, né? Mas nós temos que olhar para os nossos irmãos que estão atrás de nós, caminhando com mais dificuldade, né? Quase que excluídos de todos os processos aí de evolução, tanto material quanto espiritual. Então, vamos perseverar nisso. Vamos sempre olhar para trás e dar as mãos aos nossos irmãos necessitados. Obrigado. Mais alguém? Na escola, acho que quando eu tinha 6, 7 anos, eu aprendi que o meu direito terminava onde começava o do outro, né? Mas isso é uma visão um pouco estreita, né? Nós percebemos que, né, por esse segundo mandamento de Jesus, para a gente só fazer aos outros que gostaríamos de receber, não tem como nós nos enganarmos, né? A partir do momento que eu penso naquilo que eu estou entregando, rapidamente eu sei se eu gosto ou se eu não gosto. E daí vem a minha mente, eu não gostaria de estar recebendo só isso. E daí vem a consciência, né? Nos dizendo, né? Se podes fazer mais, faça mais, né? E aí vem aquela parábola, né? De que se alguém te pedir a túnica, entrega a capa, né? Se pedir para ir 1000 passos com ele, vai 2000, né? E não tem como nós nos enganarmos quando a gente pensa que o outro vai estar recebendo aquele nosso comportamento. Se ele não é ideal, ele logo aparece. Mais algum comentário? Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-lhe retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia de Herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que é veraz e que ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Disse-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me aqui uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e essa inscrição? De César. Responderam eles então. Observou-lhes Jesus: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o se retiraram. A questão proposta por Jesus era movida pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham,
haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa questão uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer de que a cada um seja dado o que lhe é devido. Essa sentença, dar a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Ou seja, quando deixamos de fazer alguma coisa, empurramos algo com a barriga, né, que prejudica alguém, nós não estamos tratando o outro como gostaríamos que fôssemos tratados, né? Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Ou seja, devemos utilizar esse princípio na nossa vida cotidiana, cumprindo as nossas obrigações, né, para com os outros, ainda que os outros não as cumpram, né? Pois, como minha mãe dizia, você não é, se todo mundo não faz, você não é todo mundo e você tem que fazer. E isso é o resumo. Alguém quer fazer alguma colocação? Bem, Fred, das taxas, os impostos da morte, ninguém escapa, né? Isso é uma máxima milenar, né? Imagina alguém subverter a ordem instituída pelo Império Romano, com as suas leis draconianas, perversas. Jesus teve que se controlar muito, assim como hoje em dia nós temos que fazer, nós não podemos sair falando mal desse ou daquele, né? Nós temos que nos controlar, nos manter dentro dos parâmetros que a lei impõe, as convenções sociais nos oprimem até, né? Então, qualquer coisa que ele dissesse que subvertesse a ordem instituída naqueles tempos terríveis, né? Quando ele pisou nessa terra, a sua missão seria interrompida, ele seria morto, julgado, antes que ele cumprisse, né, com os seus 3 anos da sua obra missionária e instituição do Evangelho que nos legou. Obrigado. Por nada. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. Lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Estamos entre esses dois, né? Mais avançado e corrompido, entre as sensações e os sentimentos, né? Porque estamos nos instruindo e nos depurando. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne
em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Ou seja, já não estamos mais nos tempos de derramamento de sangue, né? E que ao proclamarmos, né, uma fé, pelo menos em nosso país, nós somos atacados, né? Podemos ser atacados intelectualmente, né? Mas não tanto mais quanto os primeiros cristãos, né? Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Por isso que todo apego é prejudicial, né? Porque quanto mais ligados à matéria, mais longe estamos de aperfeiçoar os nossos sentimentos. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Ou seja, querendo dizer que a felicidade que conhecemos aqui na Terra, em decorrência dos bens, né, das situações favoráveis que possamos ter, ela é muito efêmera, né? E ela é muito fraca se compararmos com a alegria do bem, de fazer o bem, de servir, né? Jesus dizia, né? Aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o maior servidor. E já perceberam que esses avatares da humanidade, né? Como Madre Teresa, Chico, Irmã Dulce, Gandhi, tantos outros, eles parecem que, né, quanto mais eles fazem o bem, mais eles querem se sacrificar. Eu não sei se é a Madre Teresa ou se é a Irmã Dulce, que já pediu para ir para o planeta inferior, ajudar os espíritos rebeldes que estão para lá sendo conduzidos. Então, assim, para nós ainda, né, que estamos dominando os instintos, isso é um pouco surreal, né? Nós entendemos o sacrifício, mas não podemos ainda dimensionar isso em nossa alma, né?
O amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota um ente a um objeto qualquer, viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendência a diminuí-la, a que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora cumprindo a miúde pelo egoísmo comprimido, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias e que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-lhes indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Comentários? Desses avatares que você mencionou, né? Ele já provém das instâncias superiores, né? Do plano espiritual. São seres que se despojaram, né? Das más inclinações aí há séculos, né? E que seguem cegamente os ensinamentos de Jesus, e não só os ensinamentos, eles colocam-nos em prática, né? Quando estão encarnados, né? E graças a esses seres iluminados é que a vida espiritual aqui ainda tem uma chance, né? Há uma esperança, né? Talvez fugidia, mas não inalcançável, intangível para nós, né? Nós ainda temos que remar muito, né, para alcançar esse nível, né, de evolução desses seres. E quem sabe, né, quiçá a humanidade como um todo siga, né, esses exemplos extraordinários aí que a espiritualidade coloca, né, como exemplos para nós, né, de vida, de ensinamentos. Estamos pela misericórdia de Deus, né? Obrigado, Pai. Por nada, sem dúvida, né? E esse é o papel dos flagelos destruidores, né? Das guerras, das pandemias, das pestes, é fazer com que avancemos muito mais rápido, né? Sem esse sofrimento, nós continuaríamos na mesma por talvez milhares de anos, né? Então, aí somos forçados, né,
a nadar, né? Porque vemos a água subindo, temos que aprender a nadar, ou seja, temos que aprender a amar, né? A fazer ao outro o que gostaríamos de receber. Mas, né, todos esses avatares aí da humanidade foram como somos, e ainda piores, né? O próprio Mestre Jesus é um espírito, foi criado simples e ignorante, só que evoluiu, né? E há bilhões de anos é quem ele é, mas já foi como um de nós. Tanto que ele diz, né? Que todos vós podem fazer o que eu fiz e ainda mais. Ou seja, mesmo ele, um ser perfeito, ainda existe margem para crescimento. Por isso que nós não conseguimos ainda dimensionar, nós mal dimensionamos onde estamos. Sabemos que estamos entre, né, os animais e entre os espíritos perfeitos, e que essa distância é mais ou menos a mesma da que temos em relação aos nossos irmãos menores, os animais, e vamos evoluir, né? O nosso, se existe alguma fatalidade, né, nas leis de Deus, é o progresso. Nós vamos evoluir. Podemos retardar esse progresso ao máximo, com o máximo de sofrimento, mas um dia nos cansaremos, nos daremos por vencidos e vamos fazer o bem. Lembrando que Deus não utiliza a violência, utiliza o tempo. E aí que, com a nossa rebeldia, é que as penas, né, as nossas expiações, as nossas provas, elas vão se dilatando no tempo, né? Vão se esticando, né? Conforme, né, sejamos ou aquele aluno esforçado que passa mais rapidamente pelas séries, ou aquele aluno retardatário, né, que escolhe os atalhos, né? Na verdade, o maior engano que existe chama-se atalho, né? É querer fazer o trabalho em menos tempo, com menos esforço, sendo que só existe um caminho para cima. Considerações finais? Pedro, assim, temos que conjecturar a respeito da Gênese, né? De como esse mundo foi criado, né? Segundo os textos bíblicos, Deus criou primeiro os animais, né? A natureza, não é? Deu a luz, onde havia a terra. Depois veio o primeiro casal e outros, né? Outros casais aí que ele se espalhou pelo mundo. Então, nós temos que começar por aí, ter mais respeito pela natureza e pelos nossos animais, né? Pelos nossos co-irmãos, né? Que habitam também esse planeta. A eles também pertencem esse planeta, não é? Então, eu acho que temos que nos despir desse egoísmo, né? Dessa é, de acharmos que somos a raça suprema, os mais importantes. Há alguns que acham que esse é o mundo mais evoluído da galáxia, sendo que nós estamos num cantinho obscuro da galáxia, né? As naves que estão no espaço profundo aí mostram foto, nós somos um pontinho de luz no firmamento, não é? Nós somos insignificantes perto do universo, né? Perto de tudo que nós observamos aí nos céus, né? Essa maravilha que a gente vê em lugares mais límpidos, né? Então, nós deveríamos ser mais humildes, eu acho, né? E entendermos melhor a situação de todos que aqui coabitam conosco, né? Obrigado. Por nada, Rubem, isso mesmo. Serão mais humildes, né? Adotar um estilo de vida mais simples, menos agressor para nós, para os outros, para o planeta. Um dia seremos assim, meu amigo.
Vamos agora passar à próxima parte da nossa reunião, que são as vibrações. Elevemos os pensamentos a Jesus, pedindo a Ele que abençoe todos os que estão em sofrimento. E aí percebemos o quão somos afortunados. Vivemos num país pacífico, que não há guerras, não há terríveis calamidades, temos família, todos nós temos um teto, algum conforto, temos um trabalho, fácil ou difícil, extenuante ou não, todos nós temos os nossos desafios. E percebemos, pelos desafios alheios, que os nossos desafios são bem cumpríveis, que as nossas forças são adequadas a todas as adversidades que enfrentamos. Por pior que elas possam nos parecer momentaneamente. E assim, olhamos para os nossos irmãos em grande sofrimento, para os nossos amigos desencarnados que resolveram sair da porta da vida pelo suicídio, como a Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que nesse momento um raio da luz celeste possa penetrar nos mais profundos abismos, fazendo com que esses irmãos e todos que estejam na mesma situação possam ser consolados, sabendo que Deus também está com eles e que eles serão resgatados. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados que também estão em agonia, em sofrimentos atrozes, contemplando, ganhando coragem para o suicídio, que todos esses irmãos sejam dissuadidos. E que agora cada um de nós possa pensar em alguém que lhe venha ao pensamento que está necessitando de vibrações. Fecharei o microfone durante alguns momentos para que possamos pensar nesses irmãos. Que todos esses irmãos sejam amparados, esses que acabamos de pensar. Que cada um de nós, nesse momento, possa pedir em sua vida a manifestação das coisas, das oportunidades justas. Lembrando que se necessitamos de mais dinheiro, devemos pedir trabalho. Se necessitamos de mais paz, devemos pedir paciência e exercitar o silêncio. Feitas essas vibrações, primeiramente agradeçamos ao alto, a Jesus, aos nossos espíritos amigos que nos rodeiam, que nos assistem, que cuidam de nós diariamente, a esses irmãos abnegados, que estão apenas a uma prece de distância. Agradeçamos em nome de Jesus pela sua colaboração, pelo seu amor, e peçamos a eles que nos auxiliem nas nossas tarefas diárias, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, cumprindo a nossa pequena parte no esquema das coisas e na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. E antes de terminar,
peçamos pelo planeta, pelos líderes mundiais, pelos nossos governantes, pelos nossos candidatos, que todas essas pessoas que detêm o poder ou que venham a deter o poder possam manter e restabelecer a paz, fazendo o melhor que podem por todos os que mais precisam. E por fim, vibremos também pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas, artes de qualquer natureza que professem o bem e a caridade, que assim seja, graças a Deus. Camila, São Francisco e Rubem, prece final. Obrigado. Ok. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa noite.